Boa noite a todos. Queridos, graças ao nosso Deus, aqui estamos mais um domingo para juntos cultuarmos ao nosso Deus. E esta é a hora em que nós vamos ter a oportunidade de ouvir a exposição da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, eu vou ler do verso 5 ao verso 8. Romanos 8, do 5 ao 8, que diz assim: Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos nesse momento, meus irmãos, fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus, louvamos e bendizemos ao teu santo nome nesta hora. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor já falou aos nossos corações até aqui, por meio da tua palavra, que foi lida, que foi cantada. Ó Pai, que nesse momento em que o teu povo vai ouvir a mensagem do Senhor, a pregação da tua palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o teu Espírito possa tirar todo o empecilho, tirar tudo aquilo, ó Deus, que venha a dificultar a nossa compreensão, o nosso entendimento da tua palavra, que ela de fato esteja clara ao nosso coração, à nossa mente, para que possamos, Senhor, compreendendo-a, guardá-la em nosso coração, tê-la como algo precioso para andarmos de acordo com ela, para vivermos cada dia mais afinados com ela, para que possamos glorificar-te cada dia mais ao vivê-la em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a vida de cada um daqueles que aqui se encontram, aqueles também que estão acompanhando pela transmissão. E se alguém que vai ouvir esta mensagem ainda não te conhece, que o teu Espírito possa falar ao coração, apresentar-lhe, Senhor, a Cristo, por meio desta exposição do teu Evangelho. Ó Deus, abençoa também a todos aqueles que já estão em Cristo, que possamos ouvir a tua palavra com toda a dedicação, com todo o amor, acolhê-la, para que assim, Senhor, venhamos a viver cada dia mais de acordo com estes princípios que o Senhor tem nos ensinado, princípios de vida, princípios que de fato nos tornam bem-aventurados e que nos ajudam a glorificar-te em nossas vidas. Assim eu te peço, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, a palavra de Deus nos ensina que a vida cristã, ela é como uma peregrinação em terra alheia. Os verdadeiros crentes, eles são peregrinos e forasteiros neste mundo. A nossa jornada até chegarmos à cidade celestial, ela é repleta de dificuldades, provações, lutas, sofrimentos. Em nossa jornada aqui neste mundo, somos constantemente afrontados e acusados por Satanás.
sofremos com a influência e com a perseguição do mundo que nos odeia. Enfrentamos uma luta contra a nossa própria natureza pecaminosa que insiste em nos levar a pecar. Então, queridos, nessas lutas tão difíceis, se faz necessário que eu e você possamos meditar nas verdades da palavra de Deus que vão nos trazer conforto, que vão nos trazer consolo, que vão nos trazer encorajamento. E especialmente nesses domingos nós chegamos ao capítulo de número 8 de Romanos. Um capítulo, meus queridos, que traz muito conforto, traz muito encorajamento, traz muita esperança para nós que servimos ao Senhor. Pela graça do Senhor, semana passada, no domingo passado, nós chegamos ao capítulo de número 8 e começamos a aprender que o propósito do apóstolo Paulo aqui no capítulo de número 8 é justamente abordar a segurança da salvação. Paulo aqui mostra que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. O nosso Deus, ele não é um Deus que começa uma obra e a deixa pela metade. Muitas vezes, queridos, nesta vida, enquanto nós estamos nesta luta contra os nossos inimigos, a carne, o diabo, o mundo, e quando muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e consideramos as nossas fraquezas, consideramos a nossa natureza corrompida, a nossa tendência é esmorecer, é esfriar e até, em algumas situações, questionar: será que eu sou um salvo mesmo? Será que esta obra vai ser completada em minha vida? O propósito, queridos, deste capítulo é garantir que esta obra ela vai ser sim completada e que aqueles que estão em Cristo Jesus podem ter segurança de salvação. É exatamente por isso que você vai perceber que o apóstolo Paulo começa o capítulo número 8, nos 2 primeiros versos, afirmando que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há lutas, assim. Há tropeços, assim. Há dificuldades, assim. Há pecados, infelizmente, há pecados, mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque antes estávamos debaixo da lei e o resultado era justamente a morte. Porém, agora estamos debaixo da lei do Espírito e da vida e o resultado é a libertação. E quem foi que operou esta libertação? Como ela foi efetuada? Nós vimos dos versos 3 a 4. Paulo vai dizer claramente: Deus nos libertou fazendo aquilo que era impossível a lei fazer porque estava enferma pela carne. E como ele fez isso? Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, em semelhança de carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. E com efeito ele condenou o pecado no corpo de Cristo. O nosso pecado foi condenado no corpo de Cristo, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Cristo cumpriu perfeitamente a exigência da lei em nosso lugar. Nós que agora andamos não mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Entretanto, queridos, quando o apóstolo Paulo ele começa a tratar a respeito dessas questões,
ele entende que é muito importante deixar claro que a segurança da salvação, ela pertence somente àqueles que estão em Cristo. Paulo tem o cuidado de deixar isso claro, para que algumas pessoas que não estão salvas em Cristo Jesus não tivessem uma falsa segurança de que está tudo bem com elas em relação a Deus e que se elas morrerem, elas vão para o céu. Por isso que você vai perceber aqui nesses versos que nós lemos inicialmente, do 5 ao 8, que Paulo ele vai explicar que a segurança de salvação é somente para aqueles que andam segundo o Espírito e não para aqueles que andam segundo a carne. Agora, na continuação aqui do capítulo de número 8, veremos que o apóstolo Paulo vai explicar em que consiste o andar segundo a carne e o andar segundo o Espírito, para que, de fato, ninguém tenha falsas expectativas. Em outras palavras, nós também podemos colocar que o apóstolo Paulo vai tratar da questão: como eu posso saber se sou salvo? Como é que eu posso saber se eu estou na carne ou no Espírito? E Paulo vai mostrar aqui as características de quem está na carne, as características de quem está no Espírito, as características de quem não se converteu e as características de um verdadeiro convertido. Então vejamos primeiro algumas características que Paulo fala a respeito daqueles que não são convertidos. Em primeiro lugar, primeira característica que Paulo menciona aqui: o não convertido é aquele que está na carne. Observe que o verso 5 começa Paulo dizendo: porque os que se inclinam para a carne. A nossa tradução traz uma interpretação das palavras no original. Essa expressão se inclinam é uma interpretação. Eu acredito que a forma original seria mais clara para o nosso entendimento. Ou seja, ao invés de porque os que se inclinam para a carne, poderia ser traduzido assim, como está lá no original: porque os que estão na carne. Os que estão na carne. É assim que se encontra no original. Em outras palavras, qual é a situação dos incrédulos de acordo com o apóstolo Paulo? Eles são pessoas que estão debaixo da carne. E o que seria então estar debaixo da carne? Estar debaixo da carne, queridos, significa que eles estão sob o domínio das suas naturezas pecaminosas. Que o que controla a vida deles é a sua natureza pecaminosa. Porque a palavra carne, ela vai ser traduzida ela tem várias interpretações no Novo Testamento, mas nesse texto Paulo está se referindo especificamente à natureza pecaminosa do ser humano, a natureza com a qual nós nascemos. Nós nascemos, como diz Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Obviamente que isso vai depois ser manifesto. A natureza de todo ser humano que vem a este mundo, de todo aquele que nasce aqui nesta terra, é uma natureza pecaminosa. Quem está debaixo da carne está debaixo do domínio, da direção, do governo desta natureza pecaminosa. Portanto, queridos, quem é o não convertido? Quem é o incrédulo? Quem é aquele que ainda está debaixo da condenação eterna? É justamente esta pessoa que está na carne, que é completamente dominado por sua natureza pecaminosa.
Com isso, queridos, é importante nós deixarmos claro que não significa que a pessoa que está debaixo da carne, que tem a natureza pecaminosa, ela não possa fazer alguma coisa boa. E isso não por ela, mas por causa da graça comum de Deus. A graça comum de Deus é o que impede dos seres humanos serem tão maus quanto eles podem ser. Se Deus entregasse os seres humanos a eles mesmos, nós já teríamos nos destruídos. Mas a graça comum de Deus, ela de fato impede que o homem seja tão mau quanto possa ser e o capacita a fazer eventualmente algum bem. Mas o homem, segundo a carne, ele está dominado pela sua natureza pecaminosa. No final das contas, o que vai pesar no coração dele é o pecado. No final das contas, o grande amor dele é ao pecado. Segunda característica do não convertido é que ele cogita das coisas da carne. Verso 5 ainda diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. E essa palavra aqui, que foi traduzida por cogitar no original, ela é mais abrangente. Ela envolve intelecto, vontade, emoções. Cogitar das coisas da carne não significa só pensar nas coisas da carne. Envolve todo o coração do ser humano, vontade, intelecto, emoções. Ou seja, o homem que está na carne, ele está voltado completamente para as coisas que agradam a carne, agradam a sua natureza pecaminosa. E eu sei que às vezes quando a gente ouve essa palavra carne aqui, a gente imediatamente começa a pensar em pecados que são primariamente da esfera física. Certamente os pecados da esfera física, eles estão incluídos aqui, porém é importante compreendermos que a expressão ela é mais abrangente. Por que nós podemos dizer isso? Porque quando você vai lá para a carta aos Gálatas, você vai ver Paulo falando sobre os frutos da carne. Sobre as obras da carne. Ele fala sobre os frutos do Espírito e fala sobre as obras da carne. E quando ele fala sobre as obras da carne, ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, sim, pecados da esfera física, mas também idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então veja, queridos, que se você quer saber se você é alguém salvo ou não, preste atenção no que Paulo está falando aqui. O que é que o seu coração cogita durante a semana? Quais são os seus interesses? O que ocupa a sua mente? O que ocupa os seus desejos? O que é que você vive para o pecado? Você vive para satisfazer a vontade da carne, dos pensamentos? Você vive cogitando das coisas da carne? Isso é um sinal, é uma evidência de que você ainda não se converteu. Mas vamos prosseguir. Terceiro, Paulo descreve os não convertidos como pessoas que estão mortas espiritualmente. Veja aí que ele vai dizer no verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte. A ideia no texto original é que o pendor da carne é morte. Não que simplesmente dá para a morte, mas é morte. Essa inclinação da carne, ela é morte. Esse é o resultado natural de alguém
que vive na carne, ele está morto espiritualmente. Ele não busca o seu prazer em Deus e nas coisas de Deus. Ele está vivo fisicamente, porém espiritualmente ele está morto. Ele não tem prazer nas coisas de Deus. Ele não tem fome e nem sede de Deus. As coisas de Deus para ele são cansativas, são fatigantes, são coisas que ele ou ela suporta, mas não tem prazer. Isso é um indício de que você está na carne. As coisas espirituais não chamam a sua atenção. O problema do incrédulo, do não cristão, é que ele vive morto nos seus delitos e pecados. Ele está totalmente separado da vida de Deus. E se ele morrer nesta condição, continuará separado de Deus por toda a eternidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz para eles o seguinte: e vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E éreis por natureza filhos da ira como os demais. Paulo está mostrando para a igreja: ou antes vocês eram assim, mortos espiritualmente, viviam segundo a carne, segundo o mundo, eram filhos da ira como os demais. Porém agora em Cristo vocês foram libertos desta morte espiritual. Quarta característica do não convertido é a inimizade para com Deus. O verso 7: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. A pessoa que está na carne, ela está num estado de inimizade com Deus. Como nós sabemos, quando Adão pecou, a comunhão entre ele e Deus foi quebrada. O homem, ele nasce nesta condição de inimizade. Não é à toa que a palavra de Deus diz que nós precisamos ser reconciliados com Deus. Precisamos ser conciliados novamente, porque nós vivemos em rebeldia. Nós vivemos uma vida de pecado contra Deus, demonstrando a nossa inimizade para com Deus. Mas talvez você pergunte para uma pessoa que está nessa condição: olha, mas você crê em Deus? Ela vai dizer: não, eu creio em Deus. Claro que eu creio em Deus. Porém, se você começar a confrontar essa pessoa com o Deus da Bíblia, com o Deus das Escrituras, que não é um Deus só amor, mas que também é um Deus de retidão, de justiça, de ira, você vai ver essa pessoa ranger os dentes para você e dizer: eu não creio nesse Deus. Esse é o seu Deus. O Deus que eu creio, o Jesus que eu creio, ele não é assim. Naturalmente, essas pessoas nunca creram no verdadeiro Deus. Elas creram num Deus que elas criaram à sua própria imagem e semelhança. Um Deus que as aceita como elas são. Elas não precisam mudar. Ele não tem mandamentos para elas de abandono de pecado, de mudança de vida. Isso não. Esse Deus não. Esse Deus elas não aceitam. Elas ficam furiosas contra você. Sabe por quê? Porque no final das contas, isso tudo é inimizade para com Deus. Ela não crê no Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro
não é o Deus que ela gostaria que fosse. Ela prefere ficar com a imitação, segundo a imagem e semelhança dela, que ela criou de Deus. Quinta característica do não convertido é que ele não se sujeita à lei de Deus. Veja aí o verso 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, a quinta marca aqui que Paulo fala de uma pessoa não convertida é que essa pessoa, ela não aceita a palavra de Deus. Ela não aceita a palavra de Deus como sendo a sua regra de fé e prática. Ela se rebela contra a palavra de Deus. Então o incrédulo, ele de fato, ele odeia os mandamentos de Deus. Ele não aceita os mandamentos de Deus. Ele quer viver de acordo com os seus próprios pensamentos, desejos, vontades. Ele quer viver de acordo com o seu próprio entendimento. Mas você diz, olha, não é assim. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Quem disse? Quem disse que eu tenho que me submeter a isto? Eu não quero. Isso aí é o que você está dizendo da sua perspectiva de Deus e da palavra de Deus. Eu não creio nesse Deus, o meu Deus, ele é assim, assim, assim. Então, essa pessoa que não é convertida, ela não vai se submeter à lei de Deus. E o interessante é que Paulo vai dizer assim, que ela não se sujeita à lei de Deus e nem pode estar sujeita à lei de Deus. Por quê? Porque, de fato, queridos, aqueles que se sujeitam à lei de Deus é por graça. Não é por nossas próprias forças, não é por nossa própria vontade, não é pelos nossos próprios méritos. Se não for a graça de Deus, nós também não estaríamos sujeitos à lei de Deus. O que o apóstolo está fazendo aqui, meus queridos, é mostrar claramente que o não cristão, o homem natural, ele não somente odeia a Deus, como ele também não se sujeita à lei de Deus. Ele não se sujeita porque ele quer ser o Deus da sua própria vida. Ele quer criar as suas próprias regras. Ele quer fazer a sua própria vontade. Ele quer agradar a si mesmo e não a Deus. E veja, a conclusão natural de todas essas características, Paulo vai mostrar no verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, se você está na carne, nada do que você faça pode agradar a Deus. Ou seja, as suas orações não agradam a Deus, os seus cânticos não agradam a Deus, o seu dízimo não agrada a Deus, a sua moralidade não agrada a Deus. Se você está na carne, você não pode agradar a Deus, é o que a palavra de Deus diz. E você fica pensando como é que há pessoas que acreditam que o homem, nesse estado, pode buscar a Deus, pode escolher a Deus, pode por ele mesmo ter esta iniciativa de querer a salvação. Ele nunca vai querer, ele nunca vai buscar. É aquilo que Paulo já havia dito lá no início da carta aos Romanos. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Se não for Deus intervindo em nós continuaríamos vivendo confortavelmente na carne, porque para nós essa era, de fato, a verdadeira vida a ser vivida aqui neste mundo. Agora veja, uma vez que Paulo ele coloca essas características de alguém que vive segundo a carne, do não convertido, do não salvo, daquele que ainda está condenado, ele agora vai mostrar o outro lado. Ele vai fazer um contraponto.
um contraste entre o não convertido e o verdadeiro convertido. Como eu disse inicialmente, Paulo quer justamente que os crentes tenham segurança de salvação, mas não quer que pessoas que muitas vezes possam estar na igreja, mas que ainda não se converteram, tenham essa segurança, acham que está tudo bem, continuem no seu pecado. É interessante que, com base nesse texto, surgiu uma teologia de que alguns crentes poderiam ser crentes carnais, que existia essa categoria. Então, para alguns havia o incrédulo, e aí havia o crente carnal, que é aquele crente que tá na igreja, está salvo, mas vive na carne, vive pecando. E tem um crente que é santificado. Mas veja, não existe essa terceira categoria. Ou você está na carne, ou você está no espírito. Ou você é convertido, ou você não é convertido. Então vejamos agora as características de alguém que de fato foi convertido. Paulo diz aqui que o cristão, ele está no espírito. Verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Quem é o convertido, senão, de fato, aquele que está no espírito? Se o não convertido está na carne, o convertido está no espírito. Ele não é mais dirigido pela sua carne, ou seja, pela sua natureza pecaminosa, mas ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus que habita no coração dele. Como Paulo vai dizer no verso 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O verdadeiro convertido, ele tem o Espírito está dentro dele, e ele vive no Espírito, ele vive sob a direção do Espírito, sobre o governo do Espírito, sobre a influência do Espírito Santo na vida dele. É o que de fato predomina na vida dele. Assim como do não convertido, o que vai predominar no final das contas é a carne, por mais que ele seja gente boa, tenha uma certa moralidade, pague os seus impostos, faça ofertas filantrópicas às instituições de caridade, mas o que vai, no final das contas, vai pesar é a carne. Da mesma forma, por outro lado, ainda que o crente de fato peque, falhe, mas o que vai pesar no final das contas é o amor dele para com Deus, é a direção do Espírito Santo na vida dele, é o governo de Deus na vida dele. Então veja, o cristão é alguém habitualmente dirigido pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que ele não peque. Ele peca porque, se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, como diz João. Isso não quer dizer que aqui e ali o crente ele não possa, de repente, em algum momento, não estar sob a direção do Espírito Santo, mas está agindo segundo a carne. Ele pode eventualmente estar agindo segundo a carne. Isso não quer dizer que o convertido não pode fazer coisas que não agradam a Deus. Nós estivemos há alguns domingos atrás aqui meditando na luta que o apóstolo Paulo estava travando, ao ponto de dizer: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e aquilo que muitas vezes eu quero fazer, isso eu não faço. Mas no final das contas, o estado que vai prevalecer nele é a vontade de fazer a vontade de Deus, de servir a Deus. Se ele cai, ele se arrepende, ele confessa, ele busca em Deus, porque ele sabe que sem Deus ele não vai conseguir viver. Então, o estado habitual da nossa vida não é debaixo da autoridade do pecado e da carne, mas está sob a orientação do Espírito Santo de Deus, debaixo da vontade revelada de Deus na sua palavra. Segunda característica do convertido é que ele cogita das coisas do Espírito.
Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, aqueles que estão na carne, eles cogitam das coisas da carne. Aqueles que estão no Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, o que interessa ao novo convertido é, de fato, as coisas do Espírito. Ele se interessa pelas coisas do Espírito. A sua mente, a sua vontade, as suas emoções são direcionadas pelas coisas do Espírito. Antes o coração dele se inclinava para as coisas da carne, porém agora a inclinação dele, o interesse, o desejo, a vontade está ligada às coisas do Espírito. Mas o que seriam então essas coisas do Espírito? Primeiro, as pessoas que estão no Espírito são pessoas que elas consideram o estado da sua alma. Elas não são pessoas que vivem assim de qualquer jeito, só para satisfazer as suas próprias vontades e desejos. Elas estão preocupadas com o estado da alma delas. Ela pensa em sua alma em relação a Deus. Ela pensa não somente nas coisas terrenas. Ela não pensa somente em casa, carro, trabalho, lazer, conforto, segurança, futuro. Não que essas coisas sejam ruins, não que essas coisas nós não devemos, em alguma medida, se preocupar com elas. Mas o convertido é alguém que busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ele se preocupa com o bem-estar da sua alma. Você se preocupa com o bem-estar da sua alma? Ele se preocupa em colocar em primeiro lugar o reino de Deus. O cristão, ele se interessa pelas Escrituras, ele busca entendê-las. Ele tem prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ele tem prazer e interesse pela obra da redenção. Ele quer conhecer mais as doutrinas da palavra de Deus. É um sinal de que essa pessoa é um crente. Ela é direcionada para as coisas do Espírito. O cristão, de fato, queridos, ele se interessa pela oração. Ele quer saber mais sobre a prática da oração, ele quer aprender a orar, ele quer ser mais diligente na oração, ele não se conforma quando ele está vivendo uma vida pobre espiritualmente, ele quer orar mais, ele sabe que isso é importante para a sua alma, para a sua comunhão com Deus. O cristão se interessa pela igreja, ele tem prazer na comunhão dos santos, mais do que na companhia dos incrédulos. Então, aqueles que estão no Espírito cogitam das coisas, eles têm prazer nessas coisas, porque é o Espírito Santo quem desperta em nós. É por isso que o incrédulo, ele não entende o verdadeiro convertido. Porque ele olha e ele diz, mas por que a pessoa vai passar o domingo dela de manhã e à noite na igreja? Por que ele não está fazendo algum lazer? Por que ele não está em algum lugar aproveitando, desfrutando aí de outras formas? Ele vai para a igreja, o único dia de descanso que ele tem. Por quê, meus queridos? Isso não é natural da gente. O Espírito Santo faz com que a gente cogite das coisas, tenha prazer nas coisas do Espírito, deseje as coisas do Espírito, a tal ponto de dia que você não vem para a igreja no domingo, é como se aquele domingo não tivesse valido de nada. Uma outra característica do verdadeiro cristão é que ele tem vida espiritual. Se o não cristão está morto espiritual, aquele que está em Cristo tem vida espiritual. Então, o cristão, ele não está morto espiritualmente, ele agora tem vida em Cristo. Aquele que está na carne, como eu disse, está morto. Aquele que está em Cristo está vivo. Aqueles que estão em Cristo, além de estarem vivos fisicamente, eles também estão vivos espiritualmente. Eles possuem a vida eterna. Então, queridos,
Pela graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo, nós fomos vivificados. E vós, estando mortos nos vossos delitos e pecados, Ele vos vivificou. Na verdade, é o contrário, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, Cristo nos deu vida espiritual. Nós agora conseguimos compreender a realidade à luz das Escrituras. Nós compreendemos de fato a obra da redenção. Nós compreendemos de fato a realidade a partir da ótica correta, uma ótica espiritual. Outra característica do verdadeiro cristão, ele tem paz com Deus. É isso que o texto menciona aqui também no verso de número 6. Para a vida e paz. Para a vida e paz. O estado natural do homem é de inimizade para com Deus. Seu relacionamento com Deus foi rompido. Enquanto que o cristão verdadeiro, ele está em paz com Deus, ele tem paz com Deus. Foi aquilo que Paulo disse lá no capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Então, queridos, uma vez que fomos justificados pela fé em Cristo, agora estamos em paz com Deus. Não estamos mais naquele estado de inimizade, mas o nosso relacionamento com Deus foi apaziguado. Então veja, queridos, que Paulo aqui nesse texto, ele está estabelecendo o contraste entre o convertido e o não convertido. O não convertido é descrito como aquele que está na carne, o convertido como aquele que está no Espírito. O não convertido como aquele que cogita das coisas da carne, o convertido aquele que cogita das coisas do Espírito. O não convertido está morto. O convertido está vivo, não é? Isso espiritualmente falando. O não convertido está no estado de inimizade para com Deus. O convertido está no estado de paz com Deus. E aí, e somente nesse estado de paz, ele vai poder agradar a Deus. Caminhando, queridos, para as aplicações, eu gostaria de destacar aqui algumas breves lições. Diante disso, eu gostaria de levar você a refletir nesta noite. Faça a você mesmo a pergunta: eu estou na carne ou eu estou no Espírito? Qual é a inclinação habitual do meu coração? É para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? Você tem prazer nas coisas da carne ou nas coisas do Espírito? O que é que predomina na sua vida? Como você pode ser descrito à luz da palavra de Deus como alguém que está vivo espiritualmente ou como alguém que está morto espiritualmente? Como você pode ser descrito como alguém que é inimigo de Deus ou como alguém que tem o seu relacionamento em paz com Deus? Então essas são perguntas, queridos, que nós precisamos fazer a nós mesmos, para que não venhamos a nutrir falsas expectativas, falsas ilusões, de acharmos que de fato estamos em Cristo, quando de fato não estamos. Acharmos que estamos convertidos, quando não estamos. Que não estamos debaixo de condenação, quando estamos debaixo de condenação. Esse é um alerta para todos nós. Para todos nós. Mas uma segunda aplicação que também é importante que nós tenhamos aqui em mente. A Escritura, meus queridos, ela é muito clara ao afirmar que uma vida segundo a carne, ela é uma vida que está morta espiritualmente e que vai experimentar a morte eterna, a ira de Deus, o castigo eterno. Nós precisamos deixar claro isso, porque nós sabemos que muitas vezes hoje as pessoas elas não aceitam o Evangelho como ele é de fato. Quando ele fala de que Deus, ele
condena o pecado e o pecador. Que Deus, de fato, Ele vai lançar no inferno o pecador por causa dos seus pecados. Então, a vida na carne, ela não é uma vida neutra. Porque essa é a impressão que muitas pessoas têm. Não, eu nasci, eu não tive uma boa educação, eu nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, e aí eu conheço pessoas que fazem isso, mas eu não faço, mas eu não sou alguém que de fato sou um cristão verdadeiro, mas no final das contas eu vou ser salvo. No final das contas, Deus vai encontrar um bom lugar para mim lá no céu. No final das contas, quando Deus colocar a humanidade toda na balança, vai ver que eu não sou tão cheio de pecado assim, como tanta gente que há por aí. Não, meu querido, minha querida. Essa vida longe de Cristo é uma vida carnal, é uma vida que conduz à morte eterna. Não se engane. Mas também, queridos, esse texto ele traz alguns ensinamentos também para nós que somos crentes em Cristo Jesus, que possamos de fato entender que nós vivemos no Espírito. Nossa inclinação maior, predominante, dominante, é pelas coisas do Espírito, é pelo Espírito Santo, o Espírito que nos governa no final das contas. Mas por outro lado, eu quero chamar a sua atenção para o fato seguinte: veja, ainda há em nós uma natureza pecaminosa. Por mais que ela não domine, mas ela está lá. É por isso que há essa luta da carne contra o Espírito, da natureza pecaminosa contra o Espírito. Você viu aqui como é que Paulo descreveu a carne. Ela não cogita das coisas do Espírito. Ela não se inclina para Deus. Ela é inimiga de Deus. É essa carne que ainda há dentro de nós. Então não estranhe quando muitas vezes você, que é um crente em Cristo Jesus, quando chega a hora de você ler a sua Bíblia, a sua carne faz assim: não vá. Olha, tem muitas coisas aqui que você poderia fazer. Vá aqui assistir um filme, vá se divertir, lê a Bíblia. Por quê? Porque isso é a carne, como eu disse, por mais que ela não nos domine, mas ela ainda está lá. Aí você diz: não, eu preciso orar mais, mas aí quando chega a hora de você colocar em prática, você sente a carne puxando você para não orar. Não, eu preciso ser mais diligente quanto à minha presença no culto de adoração a Deus. Mas aí quando chega lá o momento de você se arrumar e vir para a igreja, aí você fica... Como eu disse, por mais que você esteja no Espírito, não quer dizer que muitas vezes você não vai agir segundo a sua natureza pecaminosa, segundo a sua carne. Então, entenda isso, entenda que existe essa luta dentro de você. E não se deixe vencer pela carne, antes mortifique a carne. Busque alimentar o seu espírito, busque fazer aquilo que de fato é condizente com a sua nova natureza em Cristo Jesus, que é de alguém que foi alcançado pela graça de Deus, alguém que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, que conhece a verdade de Deus. Então, não baixe a guarda. Lembra que Jesus disse aos discípulos? Vigiai e orai. Por quê? O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Estavam cansados. Orar para quê? Estou tão cansado, deixa eu ir dormir. Aquele era o momento de orar e vigiar. O que vinha pela frente era algo muito sério, era uma provação muito... Eles tinham que estar preparados. Mas como eles não oraram, não vigiaram,
veio a provação. Então, entenda, a nossa vida, ela é essa constante luta. A carne, ela sempre vai puxar você para você não fazer aquilo que agrada ao Espírito. Diga não à carne. Você hoje em Cristo Jesus, você pode dizer não. Eu não sou controlado pela carne. A carne não me domina mais. Eu vou fazer aquilo que eu sei que faz bem para a minha alma. Eu vou buscar a Deus. Que Deus nos abençoe. Na semana que vem nós vamos dar continuidade à nossa exposição aqui em Romanos. Amém.